Olá a todos que nos assistem, estamos começando mais um Ponto ao Ponto, aqui no 7º Congresso Espírita Paraibano, e estamos recebendo a doutora Adriana Mello. Seja muito bem-vinda. Doutora que tem um trabalho extraordinário em Campina Grande e hoje a nível internacional, não é? E a senhora trabalha com gestação de alto risco. Dentro da sua experiência e com esse tema, a grandeza da vida e o conhecimento da doutrina, doutora, como a senhora percebe esse momento? Eu trabalho com grávida, eu digo que primeiro que eu escolhi a obstetrícia porque eu nunca lidei muito bem com a morte. Apesar de ser espírita, eu acho que o dar notícia, dar uma perda, aquela coisa idealizada, aquele sonho de um filho. Então, eu nunca tive uma boa facilidade de noticiar uma morte. Apesar de fazer parte da vida médica, isso não era uma coisa que me deixava muito confortável. A obstetrícia é vida, é gravidez, é alegria, é a família, todo mundo junto, é um nascimento. Então, aquilo ali me encantava. E assim, o que me encanta, porque eu fui indo para o alto risco? Fazer roxinho de bebê, ultrassom, mostrar ali a mãe, é importante, porque eu me sinto assim, como se fosse a primeira pessoa que esteja apresentando o filho. Eu digo o sexo, já escolhe o nome. Então, eu sempre gostei de estar ali, né, tipo, mediando uma apresentação com a família. Então, eu adoro feto, eu adoro trabalhar com feto, apesar de dar muito trabalho, você tem que olhar o bebê todinho, tem muita ansiedade por parte das famílias, na busca de um filho perfeito, tem toda essa angústia hoje em dia. Mas tinha um outro ponto que eu gosto muito, é trabalhar com as mulheres de alto risco. Por quê? Porque ali eu dizia que eu tinha um papel mais importante como médica. Então, eu trabalho numa maternidade de alto risco, onde meu exame vai dizer se o bebê pode esperar mais um dia, mais 2. Então, a gente ajuda muito, a gente diz como melhorar as condições desses bebês. E isso eu acho encantador, você pegar um bebê que se não tivesse uma atenção poderia morrer e você conseguir até o ponto que ele tem uma chance maior de vida. Então, várias vezes eu saio sozinha, não digo a ninguém, mas eu sei que eu fiz a diferença na vida daquela criança. Às vezes os pais nem sabem o quão foi importante um diagnóstico certo para aquelas crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma época que passei uma crise bem difícil na minha profissão. Eu tinha todos esses encantamentos, mas aí eu comecei a conviver com bebês também mal formados, ou bebês que nasciam prematuro. E foi um amigo meu que eu fiz ultrassom, e o bebê já com 5 meses teve nome, mas logo depois rompeu bolsa e foi prematuro demais e o bebê foi a óbito. E o meu bebê já tinha nome, já era convidado para eventos. Aí eu disse, meu Deus, a ultrassonografia tem esse papel realmente de apresentar, criar um vínculo, e às vezes você não leva para casa. E eu sempre achei que quanto mais tempo de vínculo, mais difícil é a separação. E aí eu fiquei um tempo questionando se eu queria continuar a fazer isso da minha vida. Até que chegou uma paciente espírita, ela tem um bebê mal formado, que era incompatível com a vida. E ela sabia disso, que o bebê ia nascer e ia morrer. E eu sempre, quando eu estou diante de um bebê mal formado, eu pergunto o que é que a mãe quer. Se ela quer ver, se ela quer ouvir o coração, que tipo de vínculo ela quer criar com esse filho. E ela toda vez dizia que sim, ela ia fazer ultrassom toda semana. Eu falei, meu Deus, por que essa mulher veio fazer ultrassom toda semana? E eu ficava angustiada, porque eu sabia que ela não ia levar aquele bebê para casa, todo aquele sentimento. E aí, durante um evento espírita, eu nem lembrava mais dela, ela chegou para mim e veio me agradecer. Disse, doutora, eu queria lhe agradecer. E eu me sentindo péssima, porque para mim eu tinha feito um desserviço àquela mãe, né? Não, porque graças a você eu conheci meu filho, eu pude vivenciar, eu pude ver o rosto, eu pude fazer o evangelho com ele todos os dias, eu sabia o nome, aí mudou a minha visão. Então hoje, quando eu estou com um bebê mal formado, aí eu converso com a mãe, que tipo de vínculo você quer? Então se ela quer ver o vínculo, aí eu faço um 3D, mesmo quando ela não paga, dou uma foto do rostinho para ela ter uma foto do filho vivo. Sim. Então, isso foi mudando. Essa mãe mudou esse meu pensamento de como encarar a morte. E aí eu faço entender que, para elas, o filho poderia durar só 9 meses. Mas tinha uma história para contar. E aí a gente começou a trabalhar nessa perspectiva. Então, eu pergunto, quer uma fotozinha? Quer um 3D? Aí eu faço o rostinho e entrego, porque aí ela tem a foto do filho. Outras mães depois foram me confirmando isso. Doutora, graças ao seu exame,
eu tenho a foto do meu filho, a única foto dele com vida. E isso é extremamente grandioso, doutora. É a grandeza da vida nesses pequenos atos. Você falando, eu fui ficando extremamente emocionada, porque eu me recordo da minha experiência com a ultrassonografia do meu bebê, né? E eu fui, antes de ir à médica, eu fui conversando com ele, né? Fui dizendo que eu ia vê-lo, que aí eu poderia dar um nome, né? Eu não sabia até então se era um menino ou menina, lógico, essa seria a ultra que a gente viria, né? Que é a morfológica que chama, né? E quando eu cheguei lá na médica, a doutora Maria Amélia, maravilhosa, sim, muito sensível, eu fui eu e meu esposo e na hora ela disse, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E mãe, de primeira viagem a gente fica um pouco abestalhada, né? Eu olhei e não consegui entender, ela disse, ele está fazendo xixi. E aí eu comecei a ver realmente o jato de xixi. Eu digo, então, a gente pega momentos fascinantes. Né? E aquilo foi mágico, mágico para mim. Ver que o bebê estava bem, que estava, né, na sua formação. E eu fui trazendo essa lembrança, dessa importância desse momento, e aí vinculando isso com o seu trabalho, que em 2015 você fez a relação, né, das crianças que estavam nascendo com má formação cerebral e o vírus Zika. Eu fiquei imaginando de como isso, doutora, trouxe o diferencial, né, no seu trabalho, em demonstrar o que é que estava realmente acontecendo. Então eu gostaria que você pudesse falar dessa experiência que, como você disse, a partir do momento que você compreendeu aquela dinâmica, mudou também o seu olhar. Eu digo que a gente vai sendo preparada, né? Eu acho que Deus não escolhe à toa. Eu não tenho a mínima, assim, vaidade dessa descoberta. Quando as pessoas até falam, eu acho até engraçado. Para mim não foi uma coisa que não mudou em nada a minha cabeça, porque, na verdade, eu acho que eu estava me preparando para aquele, sim, momento, né? Tanto me preparando academicamente, como me preparando como ser humano também. Porque quando chegou as primeiras mães, quando a primeira mãe chegou, a gente começou a ter nossos casos na Paraíba cerca de 2 meses depois de Pernambuco. Então, as crianças estavam nascendo em Pernambuco e a gente estava vendo os fetos na Paraíba. Sim. Mas a gente não sabia que Pernambuco estava tendo, porque ainda estava tudo muito no silêncio, muito no sigilo e muita coisa. Uhum. E aí, diante daquela coisa, o que é, o que não é, tal, o que pode ser. Então, quando eu comecei a pensar nisso, e depois a gente fez a descoberta e teve toda aquela... No início não teve muita repercussão, porque... eu digo que perguntam se eu sofri muito preconceito por ser nordestina e por ser mulher. Eu digo, eu acho que não. Eu acho que o maior preconceito que eu sofri foi a descoberta ter sido feita fora da rede, fora das grandes universidades. Na verdade, a descoberta foi feita numa clínica privada. Então, enquanto estava vários lugares do Brasil tentando fazer, a descoberta foi feita dentro de uma clínica privada. Então, isso para mim foi o mais difícil. Mas aí eu nunca me importei muito nesse reconhecimento, ou nessa coisa, até porque quando você faz uma coisa, a gente fez a descoberta, em janeiro publicou, então para o resto da vida eu vou ser a primeira pessoa que publicou os 2 primeiros casos, isso não muda. Mas aí eu olhava essa descoberta e disse, mas o que é que eu vou fazer com essa descoberta? E a gente fez um grande, já em novembro a gente criou um ambulatório, as mulheres que estavam tendo, porque aí virou um pânico, né? Eu acho que dezembro e janeiro, fevereiro foi uma época péssima para as grávidas, todo Sim. mundo em pânico, e todo mundo ficava um pouquinho vermelho. Eu dizia que tinha, as que ficavam vermelhas e eu com medo, e as que ficavam vermelhas dizia que não tinha nada, dizia que era dengue. Eu falei, mas como é que você sabe que é dengue? Porque eu sei que é dengue, sem fazer o exame, porque era aquela coisa da negação, do medo. E a gente criou um ambulatório que elas, quem teve exantema coletava sangue ou urina para comprovar que se tinha ou não o vírus e fazia ultrassonografia comigo. Eu fiz mais de 1000 ultrassonografias de mulheres. E era na sexta-feira, eu dizia que era sexta-feira meio do terror, porque, sim, eu chegava, estava aquelas 20 mulheres no corredor, uma tensão imensa, um medo, coisa. E eu entrava e ia entrando e saindo. A cada um que eu dizia que estava normal era uma comemoração do corredor. A cada um que eu dizia que estava alterado era
era um clima pesado, sabe? E ali era como se eu fosse uma juíza que estivesse determinando uma sentença. E foi um tempo bem difícil da minha vida. E aí esse tempo, o que aconteceu? Eu disse, meu Deus, eu fiz a descoberta, eu vou dar os resultados de ultrassons, e aí? E aí eu comecei a lembrar das primeiras de outras doenças das primeiras pessoas, a AIDS. Eu sempre pensei, meu Deus, quem teve AIDS no começo, que não tinha nenhum tratamento, ninguém nem conhecia. Quanta gente boa não morreu porque não tem. É muito ruim ser as primeiras vítimas de uma doença. Porque você vai ser estudado, mas as coisas não se revertem para você. Reverte para as outras pessoas, mas no seu caso não vai ser. E aí, assim, se providenciar uma vacina rápido, aí sim que essas crianças vão ser esquecidas. Então eu comecei a pensar nisso no futuro. E aí, quando eu estou diante de um bebê mal formado, que o bebê vai morrer e qualquer coisa assim, quando eu estou diante de um bebê com síndrome de Down, por exemplo, eu sento com a mãe e digo, seu filho tem síndrome de Down. E aí eu digo tudo, o que ele pode, o que não pode, o que pode melhorar, a gente desenha todo o prognóstico daquela criança. E ela vai na internet, complementa, e ela já sabe como é que vai ser a vida do filho dela. Aí eu chego para essa mãe e digo, seu filho tem zika congênita. E ela, e aí, doutora, eu disse, eu não sei. São os primeiros casos do mundo. Então a gente vai aprender. Mas é muito difícil. Imagina, eu chego para vocês, você tem câncer, você quer saber qual o tipo de câncer, qual o prognóstico, quanto tempo vai viver, tem tratamento. Aí a mãe está ali com seu filho, eu digo, está doente, eu não sei como é que vai ser e eu não sei dizer nada. Então ela não tinha nem o médico, ela não tinha nem o Google, ela não tinha nada. De referência. E aí a gente resolveu fazer uma coisa de apoio, uma central de apoio. E ao mesmo tempo, só que as imagens dessas crianças eram muito graves, os danos neurológicos. Se você olhar o cérebro da maioria dessas crianças, você jura que ele ou vai morrer ou ele vai ficar numa cama. Então a gente não se preocupou muito no começo em tratar a criança. A gente se preocupou muito em dar esse apoio psicológico para a mãe, né? Só que essas crianças começaram a nos surpreender. Os próprios jornalistas que começavam a vir fazer entrevistas, doutora, eu está acompanhando a chavezinha, um brinquedinho que eu estou. Doutora, o menino está fazendo isso. Aí eu não sou fisioterapeuta, eu era só obstetra. Aí eu comecei a visitar mais as crianças, a olhar o setor. Aí veio Catarina Maria, que foi o caso número 1, que a mãe começa a mandar vídeo dela com um desenvolvimento fantástico. Mas qual era a diferença também de Catarina? A mãe fisioterapeuta. Sim. Aí eu comecei a dizer, não, essas crianças... Porque o que é que aconteceu com a gente? Todos, gestores, médicos, todo mundo, pesquisadores. Temos uma geração de sequelado. Pá. Coisa bem... E aí deixou para lá, mais fácil é isso. Aí a gente foi atrás. Não. A gente tem uma geração que foi submetida a uma doença grave, mas a gente pode reduzir sequela. Então, talvez nem todos andem, mas talvez a gente consiga que sente. Cuidar de um cadeirante é 1000 vezes melhor do que cuidar de uma criança, de um adulto que vai ficar deitado numa cama. E aí a gente começou nesse processo de brigar por um atendimento que a gente considerava o ideal. E aí, na realidade, o Zika, eu acho que o Zika foi um divisor de águas, que ele mostrou que o Brasil, ele não habilita funções. Se você pegar um prematuro de um sistema privado, de um convênio, se ele nasce prematuro, ele vai todos os dias para fono, físio, ele faz quase uma faculdade. Se esse bebê nasce no serviço público, ele vai para casa. Aí quando ele já está sequelado com hipóxia, não sei o que lá, ele vai para uma ACD, para um CE, aí já é para tentar consertar a sequela, mas a gente não tem políticas para essas populações de risco, de crianças que nascem sob risco, de trabalhar aquilo. Tem dificuldade de deglutição, fono, tem dificuldade de sustentar. E a gente começou a ver isso. Aí, vamos unir o útil ao agradável. A gente tem um instituto de pesquisa, é uma doença nova, e eu defendi desde o começo que, como uma doença nova, tinha que andar em conjunto, assistência e pesquisa. Aí foi quando teve a ideia de se construir esse centro em que andasse sempre junto. Por quê? Porque à medida que as coisas fossem surgindo, a gente já tinha que ter uma terapia para tentar reduzir aquela sequela. E o pesquisador tem esse olhar mais atento, né, para essas coisas. E aí a gente conseguiu juntar um grupo de pesquisadores que tinha interesse, não só pelo pesquisar. Então,
Eu digo sempre, agora acabei de conversar com alguém, vim pedir pesquisa, vou fazer pesquisa. Todo mundo me acha chata nessa hora. Mas quando chegar lá, eu digo, qual é a contrapartida para as mães? Então, não só chega não. Então, por exemplo, a gente não tinha um aparelho de PCR nem de sorologia para a Zika em Campina Grande. A gente descobriu que a universidade particular tinha. Então, nosso parceiro do Rio vai, vem, capacita o pessoal, traz as máquinas que não tem. Então, hoje a gente está autossuficiente em fazer sorologia e PCR não só para a Zika, mas para as outras infecções. Aí chega o fisioterapeuta quer fazer alguma coisa. Qual é a contrapartida? Não é só chegar lá, fazer pesquisa, coletar e ir embora, não. A gente não trabalha nessa perspectiva. Sim. Tem que ter uma devolução para a mãe ou para a criança. Quando é de fora, capacita a nossa equipe. Vem, capacita, porque depois vocês vão embora e a gente fica. Então, negócio de dos Estados Unidos da Europa, passar uma semana coletando dados e ir embora, a gente não trabalha nessa perspectiva. Quer vir? Ótimo. Quanto mais conhecimento for gerado pela doença, melhor. Mas tem que faltar alguma coisa para essas mães e para essas crianças. Dentro dessa dinâmica, trazendo esse olhar mais para a questão espiritual, não é? Como é que a senhora vê, uma pesquisadora em todos esses aspectos, diante do que a doutrina nos fornece, né? Diante de todo o conhecimento trazido pelos espíritos, da própria criação da vida, do desenvolvimento, do objetivo da vida. Como é que a senhora avalia e entende, né, essa questão de todo esse processo com essas famílias, porque a criança e a família, sim, dentro de uma perspectiva espírita? Sempre foi bem interessante, porque primeiro o pesquisador que descobriu, porque quando o Zika chegou no Brasil em 2014, houve uma difícil aceitação por parte das autoridades para aceitar que o Zika realmente tinha chegado. Diziam que era uma dengue e não o Zika. Então foi um debate muito grande, foi uma tentativa muito grande de dizer que era um vírus novo que estava chegando nas Américas. E o primeiro pesquisador que fez isso foi Gúbio. Para quem não conhece, Gúbio é da Bahia e ele é filho de Divaldo Pereira Franco. E quando a gente conversa com ele, perguntando, todo mundo tentou e não conseguiu. Como é que tu conseguiu? Ele disse que porque para fazer esse diagnóstico não é tão fácil quando um vírus é novo. Você tem que adequar os primers, que a gente chama, os testes. E todo mundo fazia e dava dengue. Só que os clínicos diziam, não é dengue, isso é Zika, mas ninguém conseguia provar através da identificação do vírus. Então quem fez isso foi Gúbio e ele disse que teve uma intuição de como preparar isso e ele preparou e fez lá mais uma vez, um pequeno serviço da Bahia, que não também fazia parte da rede. E aí, a minha descoberta também é o espírita. Cerca de 15 dias, um mês depois da descoberta, eu fui a um centro espírita. Na verdade, é um lar de idosos, que funciona mantido por uma instituição espírita. E lá eu recebi também uma psicofonia dizendo que a descoberta era só uma pequena partezinha, que ia existir todo o movimento que envolveu minha vida e a vida dos meus familiares. E que eu também não tivesse muita soberba não, que tinha uma equipe grande de André Luiz envolvido em todo esse processo. Então, a partir daí a gente foi buscando ajuda realmente dos espíritos, eu disse, gente, vamos. Só que assim, eu acho que a gente ainda está numa época que eu pelo menos ouvi muito isso. É claro que isso não é a grande maioria dos espíritas, mas ainda a gente tem muitos espíritas com uma visão equivocada. Eu vi muito de dizer, se elas nasceram assim é porque são devedores, a gente tem que passar por isso. Então, assim, hoje eu parei de tentar entender se elas são devedores ou são espíritos de luz. A minha opinião pessoal, eu acho que elas são espíritos de luz, que vieram num momento conturbado, onde o mundo e o Brasil só pensa, cada um no seu mundo egoísta, e para mim são espíritos especiais também para despertar amor, mas cada um tem o direito de pensar o que quiser. Então hoje eu prefiro não pensar, mas dizer, independente de por que eles vieram, hora nenhuma Cristo mandou dizer que você abandonasse alguém, pelo contrário, está lá na Bíblia, tive fome, não me deixes de comer, tive sede, não me deixes de beber. Então, independente dessas crianças serem devedoras, serem anjos de luz, seja o que for,
a gente tem que se envolver. E aí foi que eu percebi como espírita. No começo eu ainda tive porque a gente, ser humano, a gente é dramático e a gente gosta de se penalizar, né? De fazer seu draminha pessoal. Porque minha vida tá ruim, porque eu deixei, minha vida era muito tranquila, e de repente eu não tenho mais tempo para estar nas minhas clínicas, eu não viajo mais em família. Então eu me vitimizei no começo. Aí tem um padre, muito amigo meu, que é uma criatura bem evoluída espiritualmente. Ele olhou para mim, aí eu já ia reclamar, né? Cheguei para ele bem assim para reclamar, ele olhou para mim e fez: já agradeceu? Aí eu disse: o que, padre? A oportunidade de trabalhar com criança? Porque Deus não dá isso a todo mundo, não. Claro que a gente ainda é ser humano, a gente reclama muito, mas eu vi que era uma oportunidade de estar ali. E aí hoje a gente tenta a oportunidade não apenas para melhorar espiritualmente, com aquelas crianças, vendo aquele amor, mas para tentar mudar alguma coisa em termos de pesquisa. Eu digo que se o Zika foi tão devastador, que é considerado hoje a doença, a pior doença que pode atingir um feto. Sim. Se ela foi tão devastadora, essa epidemia no Brasil tem que deixar duas coisas no Nordeste. Um é melhorar a nossa capacidade de atendimento. A gente não pode continuar fazendo de conta que atende as crianças sem atender. E a outra é melhorar a nossa capacidade de pesquisa. Temos excelentes pesquisadores e não somos reconhecidos. Então, mostrar para o mundo, sim, nós podemos, nós somos capazes. Então, a gente saiu de um grupo idealizadores do nosso. A gente tem um instituto de pesquisa que já tem 9 anos, que já fazia bastante pesquisa, publicava em revista internacional, mas muita gente não sabia da gente. Hoje, o mundo inteiro sabe o que é o IPESC. Porque a gente tá, e assim, esse ano 2018 a gente vai ter várias outras, porque em 2017 a gente resolveu dar uma freada nas pesquisas para organizar o serviço. Porque achou mais importante organizar o serviço, organizar a equipe. A gente terminou 2017 com tudo bem fechadinho, e a partir de 2018 a gente vai focar já nos resultados das publicações. Ouvindo você falando de toda essa dinâmica espiritual, né? Essa ligação, esse intercâmbio entre as influências espirituais, os espíritos amigos que vieram auxiliar nesse processo de descoberta. Ouvindo você falar das crianças que não importam se é como você disse, muitas vezes a gente já leva para esse lugar, vieram assim porque estão devendo e tal. E isso é muito além, né, Adriana? Então, essa sua fala eu acho que é extremamente esclarecedora. E eu acho assim que se precisava de alguma prova que o mundo espiritual estava envolvido nisso, né? Porque eu digo, às vezes a gente precisa provar. Sim. Foi muito interessante porque o ano de 2016 era para ter sido um ano muito bom, porque a gente tinha acabado de fazer a descoberta, era para a gente ter recebido todas as verbas, e a gente passou o 2016 todo sem conseguir evoluir nada em termos de... A gente estava fazendo pesquisa sem verba, mas não conseguia evoluir para as crianças. Por exemplo, Rossandra e Haroldo me pegaram várias vezes em momentos muito... que eu já estava no meu limite, assim, de ver o sofrimento e não saber para que caminho tomar. Sim. Então, eu passei dezembro de 2016, janeiro de 2017, todo em Brasília, tentando... Eu só não tive encontro com o presidente, com os 2 presidentes, mas com o ministro, com o que vocês imaginaram de deputado. E aí você volta extremamente debilitada. Em janeiro eu estava extremamente debilitada e sem saber que lado tomar. E eu lembro que eu sou muito devota de São Francisco. Aí eu olhei para eu rezei assim de São Francisco: me dê licença que eu vou pedir para uma força maior. Eu vou pedir a Maria, porque ela é mãe. E aí eu lembro que eu fiz uma oração para Maria, e chega Rossandro na minha vida, e diz que Rossandro já era amiga, e disse: você está muito doente, e você não vai aguentar mais um ano desse, eu vou lhe ajudar. E ele resolve apadrinhar a nossa causa, e a gente vai para passar o carnaval em Goiânia. E eu já disse: eu não vou não, eu não aguento mais, eu estou viajando, e é só eu não aguento mais viajar, eu não aguento mais avião, eu não vou de jeito nenhum. Aquela coisa, eu acho que tinha um espírito dela que não queria que a gente fosse. Quando a gente chegou, foi tão interessante, a gente chegou em Recife, o voo da gente, que era direto Recife, Goiânia, foi para Fortaleza.
O voo da gente foi em Recife, Fortaleza, lá pra cima. Eu disse, se eu souber. E Deus foi tão bom que não me deixou saber, porque se eu soubesse, eu não tinha entrado no avião. Quer dizer, eu vou lá, eu vou morrer nesse avião, isso é pra eu não ir, aquela coisa toda. A gente chegou em Goiânia. Eu falei 10 minutos no primeiro dia de Rossandro, 10 minutos no segundo dia. E eu fiz o encerramento com o Divaldo, 10 minutos antes. No primeiro 10 minutos que eu falei, no outro dia, eu e meu marido, a gente levou uma maquineta, a gente comprou uma amarelinha, eu disse, agora vai pedir, né? Porque só falta isso. Levou uma amarelinha e ficou eu lá em pé, e os dois em pé, passando, as pessoas doando. Aí, chega, que eu digo que ele é o cara, né? Chega Wagner da Fraternidade. Aí ele olhou para mim e fez, passou por mim e fez, vocês querem ser a causa brasileira da fraternidade? Eu disse assim, só pode ser brincadeira. A pessoa manda só ouvindo promessa de político, né? Esse cara, ele deve ser doido, eu não conhecia ainda, eu conhecia assim das coisas, mas não de conviver com ele. Esse negócio. Eu sei que no final de Goiânia a gente saiu com 90 mil de doações, com o apoio já, a promessa de apoio da fraternidade. E quando a gente chegou em Campinas foi em fevereiro, em março, um casal que tinha uma casa lá ofereceu a casa pra gente. Então 2017 fez isso. Então foi tão rápido do carnaval. Tudo começou no carnaval. 1º de julho a gente estava tendo as primeiras crianças. E agora, em janeiro, a gente conseguiu triplicar a quantidade de crianças atendidas. Então quando a gente resolveu parar de reclamar e parar de ir lá para aqueles povos de Brasília, mas convencer as pessoas que vale a pena ajudar, que a gente tem esse papel no mundo, a coisa mudou assim, que hoje eu digo, nem eu acredito como foi rápido. E aí acho que é a prova maior, que é uma obra de Deus mesmo, que a gente está só ali sendo manipuladozinho e acabou. Isso me deixou extremamente... Acho que quem estiver assistindo esse vídeo não tem como se emocionar, Adriana. E criando toda essa estrutura de apoio, eu fiquei pensando, né? Uma mãe que recebe um diagnóstico e começa, como você disse, a se preparar. Vocês estão se preparando o antes e o depois do nascimento dessa criança, né? E você trouxe um ponto que é muito importante. Às vezes a gente reclama de coisas do dia a dia cotidianas sem importância, dentro de coisas muito maiores. E eu gostaria, Adriana, que você pudesse compartilhar conosco, até para que a gente possa estar entendendo a resiliência de um trabalho como esse, dessas mães, dessas famílias. E dentro desse tema do Congresso, que é a grandeza da vida, ela está em tudo, está nas experiências. Que desses casos que você acompanhou, dessas famílias que você vem acompanhando, qual um caso assim que você lembra que mais chamou a sua atenção pela resiliência, pelo movimento dessa família de superar as dificuldades? Na realidade, por isso que eu digo às vezes que eu não entendo essas crianças como sendo alguém que veio pagar, porque não é fácil. A gente tem essas crianças, a grande maioria tem crises convulsivas de difícil controle. A maioria das mães, elas dormem com a mão em cima da criança, para se ela ter crise convulsiva, ela acordar. A maioria, os pais ou foram embora, ou então culpam muito as mães, ou deixam a sobrecarga toda para a mãe, né? A maioria tem outros filhos, mas ela não consegue se dedicar aos outros filhos, porque ela tem uma criança ali que realmente, como eu já disse, o Zika, você tem uma ideia, essas crianças, elas se engasgam silenciosamente. Elas não podem tomar água. Quando ela toma água, a água vai para o pulmão e tem pneumonia. E elas não se engasgam como a gente tosse, para pelo menos avisar. Então, o que a gente já teve, eu acho que quase todas, eu digo que elas são guerreiras, porque, por exemplo, a gente tem mães, a gente fez esse tratamento que a gente está fazendo, de terapia lá no IPESC, são 5 dias na semana, 2 horas por dia. Então tem mães de Cajazeiras.
E aí elas vêm, agora como a gente conseguiu a casa de apoio, né, elas passam uma semana, né? É importante ter uma casa de apoio, porque não dá para ir voltar todo dia para Cajazeiras. Com certeza. Aí o que é que ela... Assim, aí o que é que, até quando foi depois do primeiro mês, eu juntei todas que moravam longe, né? Que estavam em Monteiro, Cajazeiras. E aí eu perguntei, que a gente fez um teste com 6 crianças para ver se a resposta era boa. Aí depois de um mês fazendo assim, minha gente, está valendo a pena sair de casa, estar longe do marido, dos outros filhos. Eu disse, doutora, meu marido é o primeiro que proibiu de não vir, porque ele disse que não sabe o que estão fazendo com com o filho aqui, quando chega aqui. Lá ele é outra criança, de tão rápido que ele está evoluindo. Então, a gente começa a ver, a gente viveu tanta coisa de julho para cá. Então, eu já vi, a gente já chorou a ver a primeira criança sentar que não sentava, a gente já chorou a ver a criança segurar o pescoço e olhar a vida, e até uma das nossas fisioterapeutas, isso é uma coisa extremamente impactante, a gente está dando a visão a eles, porque vocês não viam porque estava a cabeça sempre olhando para baixo. Então, agora eles podem enxergar o mundo. Então, na realidade, eu vejo todas elas com uma força de vontade, uma força. Ontem mesmo a gente estava rotando no Facebook, Guarabira, olha o pessoal de Guarabira aí. Guarabira não estava dando carro, elas vão e pedem socorro e vão e brigam e botam a cara, porque é difícil brigar contra o sistema, sabe? Eu acho que elas são muito guerreiras, e elas, assim, e elas não admitem. Já teve uma que as pessoas são muito duras às vezes. As pessoas acham que aquela criança é um peso, é o filho dela. Então, teve uma que chegou e a médica disse na frente dos estudantes, não sei para que viver um menino numa situação dessa. A gente tem que ter muito cuidado. Então, elas são... Eu não vejo, eu não sei se porque em Campina Grande a gente deu todo esse apoio, desde a gravidez, eu não vejo elas reclamando. Agora, é muito difícil você também não reclamar se você não tem um apoio. A gente já teve situação que a criança não tinha vaga na UTI, a pessoa ir para o Facebook forçar de vaga. Imagina se elas estivessem sem a gente por trás. Essa semana passada a gente pagou uma cirurgia, porque a criança estava não conseguia se alimentar, aí tem que fazer a cirurgia para se alimentar pelo estômago, mas ela já estava chegando a um nível de desnutrição e desidratação que ia morrer, não dava para esperar a prefeitura liberar, a burocracia acontecer. Então, assim, eu digo que elas são muito vencedoras, todas elas. É verdade. Porque a resiliência, né, de uma mãe numa situação dessa, a gente não tem a dimensão. Elas viram, né? fera, viu? É isso. Eu acho, e a gente estimula a elas lutarem pelos direitos dos filhos. Eu acho que nada que a gente recebe é favor. Eu digo que a sociedade também tem uma obrigação para com essas mulheres, porque elas doaram sangue, elas doaram cérebros que morreram, elas doaram, e as vacinas só vão ser feitas a partir disso. Então, se no futuro os nossos netos tiverem a chance de uma vacina de Zika, foi por conta dessas mulheres. Então, não é só o gestor, não, nós, sociedade, nós só podemos... Muita gente não teve filho porque usou repelentezinho, porque antes elas geram líquido amniótico, porque me deixou furar a barriga, ou dar para análise. Então, elas se doaram. Completamente. Completamente. Então, elas merecem também. Elas vão se doar e não recebem nada em troca, não que elas estejam pedindo, mas custa, já que foi uma descoberta que ajudou a toda a humanidade não pode ajudar 3 mil crianças. Com certeza, doutora. Entendeu? Eu ouvindo a sua palestra aqui no Congresso, né, que tem esse tema Grandeza da Vida, e no finalzinho tem uma frase que diz assim: enquanto se discute caridade, a ajuda chega atrasada. Que frase forte, né? Eu acho que foi Rena que me deu essa frase hoje, ele falando sobre isso, porque eu venho discutindo muito isso. Porque a gente não pode congelar o tempo. Eu não posso congelar todas as crianças, pensar no que fazer e depois fazer. A vida vai passando. Então, eu lhe confesso que tem uma imagem que não sai da minha cabeça há cerca de 1 ano, que é um reloginho. Ora ele vem em forma de ampulheta, a areia descendo. Ora ele vem em forma de tempo. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, A Lista de Schindler. Sim.
sabe? Posso me comparar a ele, mas assim, a cada dia que a gente não oferece o tratamento a uma criança, eu vejo um tempo perdido. Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro, hoje, antigamente se achava que uma vez o cérebro lesado, ele não tinha o que fazer. Hoje a gente já sabe que não, que existe o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro responde, sim. Agora, para ele responder, quanto mais cedo, melhor. Então, os 2 primeiros anos são fundamentais. Então, se você tem uma criança que tem controle de tronco e cervical com os 2 anos, a chance dela andar vai ser imensa. Se você... E aí a gente sabe que até 4, 5 anos ainda consegue algumas coisas. Depois dos 6 anos, dificilmente você vai conseguir funções perdidas. Então, a minha agonia, às vezes as meninas que eu atropelo muitas coisas, mas é porque eu fico, vamos começar a estar atrasado. Vamos dar mais criança, vamos organizar. Eu passei esse final de ano todo organizando horário de fisioterapeuta para tentar encaixar uma criança. Aí eu vejo, dá para encaixar uma aqui, aí eu vou, puxo para cá, puxo para lá. Porque assim, é realmente a luta contra o tempo. E não dá para parar. E assim, eu digo que a gente ficou muito feliz esse ano, porque a gente... a fisioterapia, por mais que a gente entenda, na reabilitação em criança, como já disse, não é uma coisa tão bem discutida. Para minha surpresa, inclusive, alguns países como Londres, eles nem oferecem público, porque diz que não tem muita resposta. E aí a gente tem esse papel de provar cientificamente. A vantagem nossa, por ser pesquisadores, também é essa. Então a gente desenhou esse protocolo, porque a gente saiu do princípio que se Catarina Maria, que é a mãe fisioterapeuta, fazendo 5 dias, ela teve esse avanço, por que a gente não ia? Só que Catarina Maria teve o avanço até certo ponto, depois daquilo ela não conseguia mais evoluir. Por quê? Porque a mãe dela não era fisioterapeuta especializada. Então a gente trouxe para o centro Catarina. Catarina, em menos de um mês no centro, deu uma evoluída assim gigantesca. Aí a gente disse, agora vamos preparar para os outros, porque os outros estão mais graves. Então a gente pegou 6 crianças mais graves e vamos aplicar o mesmo tratamento que a gente fez para a Catarina, 5 vezes por semana, 2 horas por dia. Então a gente faz 1 hora de Bobat, que é uma fisioterapia que organiza a criança, e faz 1 hora de Pédia, que é um macacãozinho que você coloca que facilita. Então são 2 horas. Cada fisioterapeuta só atende de manhã 2 crianças. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então vamos escolher 6 e vamos testar. A gente deixou as outras, o tratamento convencional, e escolheu essas 6 que já tinham o peso certo, porque tem que ter o peso certo, não pode ter crise convulsiva descontrolada. No primeiro mês foi fantástico. Aí, peraí, terminou o 2º mês e a gente aplica escalas, não é de olho que a gente vê. A gente aplica escala, aplicou antes de começar com 1 mês e agora terminou o 2º mês. As crianças evoluíram, claro que nem todos ainda não estão andando, mas a gente vai continuar. Aí só que a gente começou a ver, por ser um tratamento caro, muita gente faz, por que vocês não abrem para estagiário? Ou por que vocês não abrem para voluntário? Essas crianças, elas estranham, toda criança estranha. Sim. E as crianças com Zika, ela tem a parte sensorial muito aguçada. O toque, a gente passou, nessas primeiras crianças, Catarina foi a primeira que conseguiu ir direto. Porque a mãe era fisioterapeuta e ela já era acostumada. Sim. Às vezes a gente passou 2 meses preparando para ela ir para o macacão. Sim. E aí não dá para ser um profissional que ela não conheça. Então a pessoa também não pode querer que o fisioterapeuta seja voluntário todos os dias, que ele tem que trabalhar. Então não daria certo voluntário. Estagiário, quando a gente coloca estagiário, eu sou professora. Quando eu faço tração sozinha, eu faço 20. Se eu fizer com aluno, eu faço 10. Então a gente ia diminuir tempo para aquelas crianças. A gente não tem tempo. Esqueça a perda de tempo. Então a gente não tem tempo. Então a gente resolveu pegar esse dinheiro todinho e bancar o quê? Capacitação de equipe e contratação de equipe de terapeutas. Então toda a nossa verba de doação é muito voltada para isso. Fora isso, a gente tem que dar o suplemento alimentar, porque como isso é um exercício, então eles são desnutridos, então eles não podem. Então, é um suplemento caro, às vezes ela tem 85, 145, depende do tipo, e são várias latas por mês. A gente dá a fralda, porque a maioria das mães não tem condições. A gente dá o espessante, porque ele não pode tomar água que se engasga.
Então a gente tem que dar tipo uma substância lá que engrossa a água. A gente dá o leite especial porque eles não conseguem sair do leite para ir para outras comidas, então o leite vai ficando fraco, a gente tem que dar leites cada vez mais caros para suplementar as necessidades. Então a criança sai lá com todo esse suporte. E fora isso, aí tem o neuro, tem o gastro, tem o pediatra, a gente sempre tem essa rede de apoio. Só que, infelizmente, é caro. Não é tão caro que pudesse, a gente diz que é caro. Mas, assim, para a gente bancar do próprio bolso não dá. Então, hoje, a gente tem uma capacidade instalada para atender 8 crianças ao mesmo tempo, só que a gente começou com capacidade para atender 2 e agora a gente já está atendendo 5. Já tem a capacidade para atender 5, mas a gente poderia estar atendendo 8 ao mesmo tempo. Então, a gente ainda não alcançou nossa capacidade instalada de equipamento. Então, a gente precisa ainda de dinheiro para contratar mais profissionais e abrir mais vagas para as crianças. E aí é que entra, como eu, como você, como nós podemos ajudar, Adriana? Eu acho, como eu já disse, eu acho que a gente deve isso essas mães. E eu acho que é mais do que isso, sabe? Eu acho que o IPESC, a gente pensou muito como fazer. Eu poderia ter aproveitado o ano de 2016, está todo no exterior, escrevendo meus artigos de ultrassonografia, mas eu achei que não era o momento. Eu já tinha feito meu não já estava lá, eu achei que o momento era criar o serviço, então ele está criado. Uma vez esse serviço criado, a gente quer expandir, não só para a Zika. Então agora em janeiro a gente já vai expandir para fazer ultrassom comigo, e montar toda uma equipe para malformação. Então o bebê está com malformação, independente da causa, a gente vai atender lá. Então a gente quer voltar a ser desde a criança, já que agora a Zika está diminuindo, a gente pode começar outras coisas. Então a gente vai começar desde do feto até depois as necessidades que a gente tiver de fisioterapia. Então, na realidade, a gente quer lançar esse modelo para o Brasil. Sim. Que seria um modelo de atenção de crianças que precisem de uma assistência começando ainda na gravidez. Para a gente mostrar que esse modelo funciona, a gente precisa da ajuda de vocês. E aí vocês podem entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras, www.fraternidadessemfronteiras.org.br. Aí quando chega lá tem apadrinhar a criança com microcefalia. Aí você apadrinha lá a quantidade. Você também pode entrar no site do IPESC, que é www.ipesk.org.br. Quando chega lá você vai ver vários modelos de ajudar, porque aqui na Paraíba você pode ajudar através da conta de energia. Os paraibanos estão ajudando muito pouco, viu, minha gente? Muito, muito pouco. É meio vergonhoso. Inclusive, a gente tem 1,5 milhão de contribuintes na conta de energia. A gente não recebe nem R$2.000, é R$1.000 e poucos só de doações. Então, se cada um puder doar R$5, não vai fazer diferença. E você um dia pode precisar desse serviço, porque a gente quer montar um serviço de primeiro mundo. Então, Adriana, a grandiosidade da vida, né, nessa toda a sua fala hoje, tocando profundamente, pelo menos eu assim sinto e acredito que você que está nos assistindo também sente, né, a fraternidade, né, a necessidade urgente de sermos fraternos, porque auxiliar essas crianças e essas famílias também é nossa responsabilidade. Então vamos juntos, vamos nos unir, nos fortalecer para ajudar essa causa. Até porque a gente pode estar do outro lado. Várias vezes que eu pensei em desistir, porque a gente pensa, minha gente, eu digo, eu não sou Wagner não, que já é aquele ser de luz, e você às vezes nas primeiras dificuldades você pensa, mas várias vezes que eu pensei em desistir, eu fazia, meu Deus, e se minha filha tiver Zika, e tiver uma complicação por Zika? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente é testado, a gente toma umas direções, e às vezes a gente lá na frente se arrepende porque não fez. Porque a gente, não é que a gente está a desejar nada para ninguém, mas a gente está exposto a tudo, né? E talvez a gente precise de um serviço desse para um neto, talvez a gente não engravide mais, mas precise de para alguém, precise mostrar. Eu acho que a vida é disso, é de você, mesmo que não faça por amor, que você não seja um espírito tão acendido, mas será que isso não vai me favorecer um dia? Sabe, eu acho que a gente tem que...
Adriana, grata por esse momento tão especial, né, de estar aqui com você e compreender que Deus age de todas as formas para que a gente possa auxiliar. E o amor realmente é a maior força desse universo que nos une para que compreendemos que somos todos irmãos. E nessa oportunidade que a gente possa não perder tempo, porque a vida, a necessidade dessas crianças é urgente, é para ontem, né? E que nessa experiência nós possamos nos fortalecer para sermos realmente pessoas melhores, parar de reclamar e agir. Repetindo a frase, quando muitos discutem caridade, a ajuda chega tarde. Então vamos fazer a diferença para que essa ajuda chegue no momento correto. Um abraço a todos, que possamos continuar firmes, Adriana. Com certeza, e agradecer. Eu acho que todo o momento que a gente discute e ter essas oportunidades sempre é interessante, e agradecer pelo espaço. Então, um abraço a todos, ficamos aqui com mais um Ponto a Ponto. Fraternidade sempre.